Bom, a ideia era fazer um encontro semanal e fazer com que esses alunos que estão entrando agora na área de design entendessem um pouco da estrutura do curso, mas principalmente entendessem que o design divide em duas grandes macro áreas, né? A gente fala assim, desenho de produtos mesmo, físico, objetos, e o design gráfico está dividido em várias subseções, gráfico, publicação, branding e várias outras áreas. Então a gente tem dois grandes cursos, né, duas grandes aulas que vão explicar esses dois processos. O meu é específico dentro da área de design de produto, até porque eu já trabalho com isso há 25 anos, tenho emprego, um monte de coisa. Bom, qual foi a história? A história foi tentar não fazer eles fazerem um projeto na perfeição, mas eles começarem a aprender como funciona projetar uma coisa de design de produto. O nosso tema foi Hello Kitty, mas a gente acabou dando voltas e voltas até a gente chegar nesse tema. A gente começou com Pokémon, que era um tema assim que a gente achava que tinha formas legais, a gente estava tentando fugir um pouco do convencional, do modelo de mouse convencional, então a gente optou por Pokémon. Só que fazendo os rascunhos, procurando na internet algumas ideias, a gente chegou à conclusão de que não era o que a gente queria ainda. Depois disso a gente passou por Round 6, porque a gente estava tentando procurar algo um pouco mais comercial, algo um pouco mais ali na área que a gente sabia que ia vender. A gente estava tentando fazer um produto que poderia ser vendido. Mas a gente percebeu que também não era exatamente isso que a gente queria, ainda não tinha nossa cara, não tinha nossa identidade visual. E a gente foi chegando a conclusões atrás de conclusões, optando por vários temas, até que a gente chegou na Hello Kitty. O processo de design, a gente passou por várias etapas até chegar no objetivo que a gente queria de verdade, que era a Hello Kitty, né? E a partir do momento que foi decidido esse objetivo, nós começamos fazendo alguns esboços do que seria esse mouse. E então, já colocar ali algumas características que a gente queria que estivesse nele, né? Como, por exemplo, o lacinho da Hello Kitty e as orelhinhas dela, que são importantes para a identidade visual que a gente estava adaptando. E a partir desses esboços que foram feitos inicialmente, a gente passou para um programa para poder fazer algumas opções desse design, variar cores, fazer algumas opções de proporção, entender como que seria esse molde, para então começar a produzir, escolher o material para fazer o molde. A gente foi para o DI para a gente conseguir transformar a nossa ideia, que estava no papel, em realidade. A gente foi perguntar quais seriam os materiais melhores para a gente conseguir fazer. E o instrutor nos deu a ideia da gente fazer no isopor. Depois a gente passou massa corrida e lixava. Aí a gente via que não gostava, passava massa corrida de novo e lixava. Depois a gente levou para a máquina vacuumforme, usando material PET de 2 milímetros. E primeiro parece que deu errado, mas não só pra gente, deu pra todo mundo. Depois a gente usou o mesmo material e usou a segunda tentativa. O nosso mouse, ele não ficou tão perfeito. A maneira como que deixou na máquina pode ter influenciado, ou essa ida de 2 vezes. Então, a gente meio que ficou desesperado, mas depois a gente ficou com calma e depois começou a tirar do plástico que ficou. A gente teve um problema porque a gente não sabia como que a máquina funcionava direito. Então, depois não teve o ângulo de saída. Então, a gente teve que quebrar algumas partes do mouse para depois a gente reconstruir. Depois disso, a gente foi para a parte de pintar. Então, passou um primer, depois passou algumas camadas em spray branco e começou a fazer os detalhes. Então, esse é o nosso grupo, esse é o nosso projeto da Hello Kitty e considerações. Bom, uma coisa que eu queria falar, que eu achei bem legal desse projeto, é que ele te deixa em contato com todas as partes de desenvolvimento do produto, né? Eu cheguei mais ou menos no meio, por conta de uma coisa que aconteceu, mas a parte que mais me atraiu, assim, que eu tive contato pela primeira vez, foi o processo de trabalhar o material, de escolher o material que a gente ia usar e ver o design que a gente tinha criado sendo aplicado ali naquele material. No mais é isso, eu achei bem bacana o projeto. Muito legal. Eu gostei bastante da criatividade que a gente teve, né,
grandes possibilidades que a gente pôde de fazer qualquer coisa, basicamente, né? E eu acho que, apesar das dificuldades que encontramos no meio do caminho, nós aprendemos bastante sobre o processo de produção e como funciona esse processo e como que a gente pode lidar com alguns problemas que vão aparecendo no meio do caminho. Eu gostei muito da parte de produção de produto e para as pessoas que querem seguir nessa área do design, é um bom início. Eu vou ter que concordar com todos os anteriores, principalmente na parte da criação no DI. Porque foi uma experiência que eu pessoalmente não acreditava que eu queria gostar tanto, já que eu não me via trabalhando nessa área. Mas tendo essa experiência nesses poucos dias que a gente trabalhou mais intensamente no projeto, eu acabei gostando bastante, principalmente da parte de pintura. Eu gostei muito de trabalhar no DEI em si, como ele falou também. Eu achei incrível tanto usar as ferramentas, as máquinas, e algo que para mim parecia muito complicado, muito difícil de conseguir usar tantas ferramentas também, é algo possível. Então, eu gostei muito de fazer isso nesse projeto. Eu, particularmente, achei muito importante, gostei muito da parte onde a gente teve total liberdade. A gente teve liberdade do começo ao fim, desde a ideia do projeto até como a gente ia realizar ele. A escolha do material foi completamente nossa. As máquinas, a gente usou a maior parte a gente mesmo, a gente não precisou de ajuda na maior parte delas. E assim, eu acho isso muito importante, porque traz esse senso de responsabilidade para o estudante, traz esse senso de que a gente tem que lidar com as coisas sozinho e aprender com os próprios erros, porque, claro, houveram erros, mas não tinha ninguém lá para virar para a gente e falar, você vai ter que fazer desse jeito, você faz do jeito que você quer e você aprende com uma coisinha aqui e outra ali, e isso acaba te evoluindo como pessoa. Para mim, essa foi a parte mais interessante de todo o projeto. E agora a gente só tem a agradecer ao nosso professor, o Divo icônico.